que tinha voltado do exílio, com todos os que, juntando-se a eles, se haviam apertado da imundície das nações da terra para buscarem o Senhor Deus de... Vamos voltar. Assim comemoraram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, com todos os que, juntando a eles, se haviam apartado da imundície das nações da terra para buscar o Senhor, o Deus de Israel. Amém, igreja? Se assenta um minutinho. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos um minutinho. Glória a Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te glorifico agora, eu te dou toda a minha vida e a existência da minha indignação do pecado e da morte. Senhor, muito obrigado por tudo e pela presença do Teu Espírito Santo que aqui se faz presente. Obrigado, Jesus. Assim eu te agradeço. Igreja, olhe para cá. Irmãos e irmãs que aqui se encontram presente, o livro de Esdras não é um livro comum. E por que não é comum? Porque o livro de Esdras mostra a oportunidade de uma volta e de uma conciliação entre Israel, que estava perdido nas mãos de Nabucodonosor, a volta de novamente para a sua pátria. O livro de Neemias fala de uma reconstrução, e o livro de Esdras fala também da outra forma de Deus estar juntamente com Israel, vivendo também diante do novo tabernáculo. Nesse exato momento, Esdras está escrevendo uma história, e nessa história o primeiro tabernáculo está destruído, porque Nabucodonosor, com esse exército, destruiu o exército de Israel e levou consigo os tabernáculos do templo, tanto prata, tanto ouro, que havia na casa de Deus. Aqui, nesse exato momento, Esdras está falando sobre uma atenção redobrada, a atenção de saber que um dia nós fomos cativos e outra hora agora estávamos soltos e sendo absolvidos pela própria mão de Deus. Deus está trazendo novamente o teu povo a voltar a Israel, e isso é algo marcante que está aí nesse livro, dizendo que agora ele está escrevendo para que o povo de Israel se apartasse das impurezas das nações. E por que Deus falou isso? É porque todas as vias Deus tentou fazer com que Israel não fosse igual a Síria. Deus também tentou chamar Israel não fosse igual aos amalequitas. Israel era a cidade santa, Jerusalém, que estava sobre Israel, era uma cidade onde poderia ter os mandamentos de Deus em atividades e atitudes para compreender e assim praticá-lo em boas obras. Mas Israel estava perversa, assim deixou-se adultéria, ou seja, uma nação adúltera que deixou leis, deixou princípios de Deus, ao ponto de adorar Baal, Balaíns, Astarote. A nação perverteu aos olhos de Deus, a nação tirou sobre Deus o domínio sobre ela e começou a adulterar. Segundo o profeta Isaías, está escrevendo que a nação de Israel adulterou contra o seu marido, ao ponto de Deus chamar o profeta Oséias e dizer para eles: Oséias, pega uma mulher feita de prostituições, a Gomer, e agora tem uma relação com ela, e mostrou a Oséias que agora Deus estava sentindo algo dentro dele, uma traição. Deus estava sendo traído pela uma nação que ele recuperou, pela uma nação que ele, ao ponto, deu tantas vitórias e protegeu o teu povo. Então o livro de Esdras está falando de uma menção muito clara e muito convincente. Ele está falando de separação, separar das obras más, separar da escuridão. Segundo o livro de João, capítulo 1, a luz veio ao mundo, mas as trevas não prevaleceram contra a luz. Por quê? Porque são dois mundos diferenciados. Quem vive na luz não pode viver em trevas, quem vive nas trevas não pode viver na luz. São obras diferentes, são obras totalmente paralelas, do jeito de viver, do jeito de pensar, do jeito de caminhar, do jeito de pensar, ao ponto de olhar e dizer: somente o Senhor é Deus, e o mundo dizer: somente o mundo me aproveita, e quando assim viverei, regozijarei com os prazeres dessa terra. São dois deuses, ao ponto de Jesus dizer: olha, esse Deus daqui da terra dá a de César, mas dá a Deus o que é de Deus. O que dá a César é Mamon, mas o que dá a Deus é Jeová, é Jesus. Ele é o princípio de Deus, ele vai para o céu, e Mamon e sua moeda vai para o inferno. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então no livro de Neemias fala muito bem sobre separação. O que Deus mais requer da humanidade
é a separação. Você tem que se separar. O primeiro Salmos, o livro de Salmos, é um dos livros maiores da Bíblia Sagrada. E a primeira coisa que Davi vai escrever no Salmos 1, ele está dizendo para separar o varão, que não se senta à roda dos escarnecedores, e nem se detém à roda dos pecadores. Ele está falando de uma separação de companhias, separação de amizades, separação de atividades corporais que estão na terra dos viventes, levando em consideração seus pecados e suas más obras. Deus quer que o seu povo se lave mais ainda. Assim, também no livro de Apocalipse está dizendo: aquele que está santo se santifique mais ainda, mas o que está sujo se suje mais ainda. Nós estamos falando de uma total separação. Estamos falando de perder amizade, estamos falando de perder pai, de perder filho, estamos perder nossa própria vida para um dia optar por uma luz essa que desceu ao mundo, uma luz essa que não podemos ver agora, só essa que podemos ver porque ela se apaga, mas uma luz que todo dia está conosco. Não podemos ver, mas podemos sentir que essa luz é o caminho que te leva à vida eterna, pelos seus princípios, pelo caminho que Deus assim proveu, através da sua liberdade de pregação. Jesus, ele veio trazer essa separação, ao ponto de dizer para a família que ele veio com uma espada, e sendo uma espada, tirando filho de pai, pai de filho. Uma separação total, um tempo total de auto-separização, ao ponto que Cristo também disse ao profeta Isaías: eu quero fazer com Israel seja um instrumento peculiar meu. O que é peculiaridade? Peculiaridade é objeto somente dele. Deus não quer separar você, perder para o mundo desse mundo, para a lei dessas trevas. Deus não quer que você faça separação dele e volte para as trevas, mas sim separação das trevas para a luz, se converter da luz para as trevas. Então é hora de se separar, senão trevas. Eu não sei se eu vou continuar a aguentar pregar aqui, não. A vontade, parece que alguém está sobre mim, que é muito maior do que eu, e parece que eu vou morrer a qualquer momento aqui em cima. O que Deus está falando para a nação de Israel é simples. No livro de Isaías, capítulo 52, o versículo 11, Deus está falando: retirai-vos, sai de lá, não tocais em coisa imunda, sai do meio dela, povo meu, purificai os que levam os utensílios do Senhor. Ou seja, vocês que estão levando a minha obra, vocês que estão levando os utensílios da minha casa, retirai-vos das trevas, retirai-vos da imundícia deste mundo. Não toque na minha casa com mãos impuras, não toque no microfone com mãos sujas. Saiam, vão embora. As trevas não te pertencem. As trevas é um mundo diferenciado, que é o mundo que Jesus te chamou. Purificai os vossos corações, purificai as vossas mãos e levantai um clamor a Deus para levantar os teus utensílios. Foi isso que Deus estava falando no livro de Isaías, dizendo: ei, povo meu, sai de lá, retira-te de lá, tu és meu, sai de lá, sai agora. A mão de Deus está sobre esse lugar. Eu vou repetir:
A mão de Deus está sobre esse templo. Há anjos voando e descendo e subindo. A verdade está no altar. Segura, segura. O que manda estou sentindo a glória de Deus. Dá para sentir a glória de Deus. Dá para sentir o poder de Deus. Eu vou morrer aqui em cima. Que glória é essa? Que poder é esse? Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! Que presença gloriosa! Que lindo, meus irmãos! Meu Deus! O Senhor! Aleluia! Então, todavia, e em todas as mensagens que Deus assim falou conosco, Ele está nos advertindo a todo momento. No livro de Pedro, no capítulo 3, ele começa a dizer algo muito importante. Cuidado, vocês andam neste mundo, esse mundo é trevas e existe um príncipe dessas trevas. E ele anda rugindo e na sua volta, rodeando você todo de minuto, ao ponto que você poder desvencilhar ou que você puder, falta de vigilância, ele vai te tragar também. Então as trevas, ela tenta cada dia mais nos chamar. Ela é o tempo do espírito da serpente que um dia seduziu Eva. É essa serpente que no meio da escuridão te chama todo dia pelos seus prazeres. E é isso que Deus está vendo. Uma igreja hoje que está um dia um pé nas trevas e outro pé na luz. E é por isso que muitos estão morrendo espiritualmente. É por isso que a igreja não consegue mais ter força para vencer Satanás. É porque ela tem crédito com Satanás. Satanás tem crédito com a igreja. E qual é o crédito que Satanás tem com a igreja? É porque todavia, quando o Deus ele parece de falar, parece que Deus fica um tempinho, 40 dias no monte com Moisés, o povo levanta bezerro de ouro. É porque as pessoas, quando Deus não fala mais, quando Deus não começa mais a abençoar a vida de uma pessoa, ela dá uma voltinha nas trevas. Quem sabe muitos crentes estão largando o cristianismo para ir atrás de cartomantes e atrás de umbanda e quimbanda. É a igreja que está vivendo as trevas, tentando chamar a luz para o meio das trevas, para apagar a luz. E assim Deus está falando de nós se separarmos. Deus está falando de realmente ter uma total separação entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o bom e o mal, entre o alto e o baixo, entre o justo e a injustiça. Deus nunca cooperou com os dois tempos, ao ponto de Jesus dizer: olha, não tem como agradar dois senhores, ou agrada um e desagrada o outro. Deus quer que teu povo se separa. Deus requer que teu povo pare de andar um pouquinho, mesmo que seja um minuto nas trevas. É tempo de separação, o tempo de separar para Deus, o tempo de viver uma vida para Deus e mandar as trevas para o fogo do inferno e dizer: eu estou na luz, agora a minha obra vai glorificar a Deus que está no céu. E é por isso que Jesus estava falando. Jesus dizia algo muito interessante. Jesus disse assim: olha, o mundo é trevas e eu sou a luz do mundo. E a palavra de Deus é tão forte no meio dessas trevas, que Davi disse na sua palavra, dizendo que lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho é a tua palavra. Então a palavra, o verbo Jesus, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então Jesus ele chega no meio dos seus discípulos e diz: olha, se o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia, é saber que vocês estão comigo, porque eu também fui odiado por esse mundo. Não tem como ter uma associação em Cristo e a terra, porque Cristo, quando foi ordenado ao julgamento a Pilatos, quando ele foi perguntado onde era o teu reino, ele olhou e disse: ei, o meu reino não é aqui. Ele orou quando viu
grandes postes. E quando viu aquele edifício, Pedro ausentou e falou: olha, Senhor, que lindo esses edifícios. Não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada, Pedro. Ele não junta tesouros na terra, onde ladrão rouba, atrás da ferrugem. Ele estava falando de um outro mundo. A associação do céu com a terra nunca combinou. O apóstolo Paulo diz em sua carta, em 2 Tessalonicenses, dizendo: nós que somos do alto, buscamos as coisas do alto e não deixamos as coisas da terra para lá, porque nós buscamos uma coisa incorruptível, outros da terra buscam uma coroa corruptível. Existem dois mundos, diferença do que serve, o que não serve a Deus, daquele que está, aquele que não está. Existe uma diferença, mas Satanás entrou com o seu alfagar e colocou agora um pastor corintiano atrás do altar, colocou um homem cheio de piercing e pregar que Jesus salva e liberta. Como alguém preso pode falar sobre libertação? Como alguém que está nas trevas pode dizer que a luz é boa? É tempo da igreja entender, é tempo de se separar, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está. Eu estou sentindo uma presença poderosa aqui nesse lugar. Eu estou sentindo uma presença glória. É tempo de nós voltarmos ao Senhor. Completando, Jesus disse: ei, é nesse mundo que eu vos escolhi. Antes vocês eram dele, mas como vocês não são mais, antes eu vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia. Porque Jesus entrou aqui no meio das trevas e te pegou amarrado, cheio de escuridão em seus passos. Você era um beberrão, você era um prostituto, você era um usuário de drogas, e Deus te pegou amarrado em meio ao seu pecado. E segundo a Bíblia Sagrada, quando a verdade se aproximou a você, as correntes do pecado e da morte se quebraram. Porque um dia você conheceu a verdade, e a verdade vos libertou. E uma vez livre, Deus quer que você continue livre, mas sendo escravo de Cristo. A dificuldade é essa, de entender é essa, que a igreja ela não está livre 100%, a igreja tem que virar escrava depois de liberta. Paulo disse: eu sou um escravo de Cristo. E a igreja tem que pensar assim: nós não somos livres para fazer o que nós quisermos. Agora conhecemos uma lei, temos que submeter uma lei e temos que honrá-la. O mundo não conhece a lei, o mundo não conhece a lei de Deus, e devemos agora compreender que nós conhecemos, e devemos praticar a cada minuto e a cada segundo de nossa existência os mandamentos dos 66 livros que deram a Deus na terra. O tempo é de dor, é sim, o tempo é de muito trabalho, claramente que é, mas é nesses dias de trabalho, de aflição, que o salmista Davi escreveu: não turbo nada, não me esquento com nada, porque mesmo na aflição o Senhor é presente, socorro bem presente na hora da angústia. Eu creio, meus irmãos, que esse momento aqui vai ficar na história da igreja, porque Deus vai arrebentar grilhões, Deus vai tirar pessoas amarradas para ser livre. Hoje lá na tua casa, aonde te vir essa mensagem, Deus vai tomar você e vai te levantar com mais poder. Que presença gloriosa! Jesus estava muito preocupado, irmão Vitor. Jesus olhou e viu o campo. Ele acabou de dizer que os campos já estavam brancos e pouco eram ceifeiros, mas ele coloca outra parábola para, parece que ofuscar um pouquinho aquela, porque ele olha e diz: olha, o reino dos céus é semelhante a dois homens do campo que tiveram fome, tiveram sede, e automaticamente caiu no sono profundo. E caíram no sono profundo. E por que tiveram fome e sede? É porque não estava mais na palavra. E entrando no sono profundo, veio um maligno com um ramo de joio, colocou e plantou no meio do trigo. E veio um maligno, então plantou, e eles acordaram dizendo: vamos à colheita. Não podemos colher agora, porque nasceu joio no meio do trigo. E o que Jesus estava falando com isso?
As trevas estão no meio da igreja. O joio, as pessoas que nunca foram crentes, que nunca conheceram a Deus, mas por decorar alguns versículos estão falando que são profetas. Pessoas que nunca conheceram o Espírito Santo, mas decoraram os capítulos e estão pregando sem conhecer a Deus. A Bíblia diz que são ondas infrutuosas, as trevas, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, que entraram na igreja sem pedir ou sem permissão, e arruinaram o campo da videira de Deus, e entraram no meio arruinando o povo de Deus que quer morar no céu. Apóstolo Paulo seja mencionar que esse é um espírito que estava do lado de fora, que estava matando pessoas lá fora, e entraram pelas igrejas, ao ponto de levantar ministérios e líderes conforme as próprias concupiscências do povo, que assim o elegeram, e assim na sua eleição, levantando líderes apóstatas da fé, homens e mulheres que nunca conheceu o Espírito, que nunca viveu uma vida de comunhão plena com Deus, estão pregando todo momento. Nas praças tem falso profeta pregando, e você olha um homem pregando na praça e fala: esse é homem de Deus. Nem todos são homem de Deus. Homem de Deus é aquele que já deixou o pecado, é aquele que vive em santidade, que não fica falando com mulher sozinho no WhatsApp, é aquele que se consagra a Deus, que tem uma vida com Deus. Meu Deus. Eu não sei aonde vai parar a igreja brasileira. Muitos estão falando que o Espírito Santo está dando carro, outros dando comida, outros dando carro, casa, chave. Mas uma coisa que eu sei, que em Atos 2 estavam todos os discípulos reunidos em um mesmo lugar, e segundo a Bíblia Sagrada, veio um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram repartidos com línguas estranhas, ao ponto de sair fogo de vossas bocas. O fogo que é o fogo da justiça de Deus, não é um fogo literal que queima, não, é o fogo que confessa que Jesus Cristo nasceu, ressuscitou, morreu, ressuscitou dentre os mortos. É o fogo que convence o homem do pecado. A primeira coisa que o Espírito Santo fala na terra não é: vou te dar uma casa, não é: vou te dar um carro. A primeira coisa que o Espírito Santo falou na Bíblia Sagrada, tomou a boca de Pedro e disse: arrependei-vos e seja batizado. Foi a primeira voz do Espírito Santo na terra. Aí vem esse chifrudo, esse falso profeta do inferno, fica dizendo que o Espírito Santo quer somente o teu coração. Arrependei-vos agora. O arrependimento é converter os que estão nas trevas para a luz. E é para isso que o Espírito Santo veio, para dividir o campo. Jesus no último dia também vai dividir. A Bíblia menciona que ele colocará às esquerdas os bodes e à direita os justos. E os que estão na esquerda ele dirá: afastai-vos de mim, malditos. Mas os que estão na direita ele diz: benditos, dignos do meu Pai. Então a diferença é o que o profeta dizia: chegará um dia que veremos a diferença entre quem serve e não serve a Deus. Tem pastores agora, você entrar nas igrejas, bexigas na porta da entrada da igreja, fantasiando a igreja nos telões, carnaval gospel. As igrejas estão festejando, as menininhas estão todas procurando sentar num pênis e viver nos seus prazeres. Mostrar a bunda é fácil. Quero ver o dia de encarar Jesus no tribunal de Cristo. Vamos ver se vai ser fácil. O dia que nós vamos encarar Ele. Segundo a Bíblia Sagrada, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele tem todo o poder. Não ficará ninguém inocente. Todos padecerão. Todos diante do trono de Deus darão de conta de vossas obras, que infrutuosas as trevas, que praticamente impiedades praticaram. Segundo o Senhor diz em sua parábola, dizendo que naquele dia o rei passará no meio da festa do casamento, e quem não tiver com festa, roupa de festa, será amarrado e lançado no calabouço. E é
isso que a igreja não acorda. Devemos se separar quanto mais antes melhor. Se tua amiga faz fofoca, se tem uma vizinha que só fala mal dos outros, é hora de você, crente, cortar agora. Corte agora antes que Jesus corta você. Corta agora antes que Jesus corta você. Não tem nenhuma unidade entre luz e trevas. Não pode andar os dois juntos. Ei, se você é a luz, ou você converte essa fofoqueira da sua vizinha, ou você vai para a fofoca com ela. Não tem como dois mundos operar no mesmo lugar. Espírito Santo, sim, ouvi. O Espírito Santo me revela que há um tempo atrás a igreja orava muito. E quando tinha uma irmã do ciclo de oração que orava muito, tinha um marido bêbado, ou Deus convertia ele, ou Deus matava ele. Sabe por quê? Porque nem para deitar o homem podia deitar com a mulher. Porque ele vinha do bar, a irmã vindo de oração, deitava na mesma cama. Ele vinha cachaço com cheiro de conhaque, presidente, sentando perto dela. O fogo daquela irmã queimava. Ele falava: não dá para ficar perto de você. Não dá. Está queimando o seu corpo. O que você está fazendo? Eu não estou sentindo bem do seu lado. Deus não deixava. Mas o que está acontecendo com você, irmã? Seu marido é um pingaiada, um beberrão, ainda você consegue transar com ele. Ué, os mundos se subdividem ou não? Os mundos são diferentes. Como você consegue sentir uma atração pelas trevas? Como o teu marido bate no peito e fala assim: você vai no motel comigo hoje. Você larga a Bíblia, vai para o motel com seu marido, ele faz o que ele quiser com você. E ainda fala: você não é crente, você é minha, você é meu corpo. Ele não entende que seu corpo também é templo e morada do Espírito Santo? Que não é só para você bater na bunda e chamar a mulher de cadela? Esse corpo não é dele, esse corpo foi gerado antes do ventre, mas dominado pelo poder do Espírito. Então deve respeitá-lo, porque antes de você nascer, eu sou, diz o Senhor. Esse é o Deus Jeová que não se cala. Tentou sempre orientar a igreja e orientar Israel para viver somente num caminho reto de servidão a Deus. Um Deus que abominou os rejeitos de Baal e sempre tentou conservar à direita o caminho dos justos, que todo dia e todas as vezes nos clama com gemidos inexprimíveis
para que a gente largue o mal. Todo dia, até nossa existência, até a cova se abrir, para que esse corpo seja enterrado, Deus vai falar com você ser certo. Viver uma vida de santidade, viver uma vida de separação. Esse é um Deus que conserva a alma dos seus servos, pois Ele ama as almas. Por isso entregou teu único filho, para que se você crer, você verá a vida nele, pois Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele jamais ficará confundido. E é por isso que Deus está falando comigo e com você, para que a gente tome uma decisão, deixar com que as trevas parem de tocar no nosso corpo. O nosso corpo não pertence a Satanás. Por que você se esconde? Às vezes dá uma quedinha, fuma um cigarro, dá um trago, não contou para ninguém seu pecado, Deus estava vendo ele. Não tem como escapar dos olhos de Deus. E é por isso que você está vivendo esse devaneio. Um dia está lá nas trevas, outro dia está na luz. Deus tem tido misericórdia da sua vida, e é por isso que você está vivo hoje. Porque se for olhar para as suas obras, vocês não passam como trapo de imundície. E Deus está chamando para que o povo logamente se conserte. Tenham força. O Senhor diz para mim agora no meu corpo, dizendo a vocês: sejam fortes, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos e séculos. Meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Sim, vamos continuar, Espírito de Deus, vamos continuar. Quando os apóstolos, em Atos 2, 24, quando eles falam arrependei-vos, eles continuam dizendo: arrependam-se e nem se contamine com essa geração perversa. Se naquele dia a geração já era perversa, quanto mais nos dias de hoje. Então os apóstolos advertiam a todos eles: se convertemos dessa geração perversa. Ou seja, o Espírito Santo dizendo: saiam agora. Um discípulo toca e Jesus diz: eu quero seguir o Senhor, mas primeiro eu quero dar um beijo no meu pai, ou enterrá-los. Jesus olhou e disse: deixe os mortos sepultar os mortos. Deixam eles sepultar eles mesmos. Ou seja, quem está comigo tem vida, mas quem não me segue está na morte. Então são dois mundos diferentes. Quem segue Jesus tem vida, e quem não segue tem morte. São mundos separados, mundos distintos. Meus irmãos, a presença de Deus está muito real aqui dentro.
aqui. Diga assim: seja bem-vindo, mestre. Diga: seja bem-vindo, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença nesse culto. Obrigado, Espírito Santo. É uma honra recebê-los, pois aonde a verdade, realmente o Senhor está no meio dela. Bem que o Senhor me disse, lembra? Que sempre estaria comigo se eu estiver com a verdade. Obrigado pelos seus santos anjos que acampam sobre esse templo. Pai, nos purifica nessa verdade, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar. Que bom sentir o meu amigo mais perto de mim. Tudo isso, Senhor, é para a tua glória. Obrigado. Eu sei que o Senhor está aqui, e é por isso que eu choro, porque teu servo te ouve, e eu sinto quando o meu Senhor se aproxima de mim. Obrigado, Pai, pois ocultaste as coisas dos grandes e revelaste aos pequeninos. Pois pegai as coisas que não são para confundir as que são. Pegaste as forças fracas para confundir as fortes. Graças eu te dou por ter me ouvido, ó Deus de Israel. A separação de Deus, ela é muito séria na nossa vida. E em livro de Efésios, capítulo 5, está mandando uma carta dizendo: não associaseis, ou seja, não associai-vos com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Vou repetir. Paulo manda uma carta aos Efésios. Ele disse: não se associais com as obras infrutuosas deste mundo, mas sempre condenar elas. Nunca tenho amizade com o mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não tem amizade com quem ama o mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que tem amizade do mundo se tornar inimigo de Deus? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus?
quantos inimigos não tem nesse culto, achando que é amigo. Deus nunca perdeu uma batalha, e os inimigos de Deus sempre foram destroçados para o fogo. A tua alma precisa ser salva. Nesse exato momento o diabo está no mundo, colocando cerveja, drogas. Os motéis estão lotados. Calcinha, o que mais se vê agora, se sair daquelas portas para fora. E Deus está chorando. Igrejas em carnavais, de ver a igreja estar lutando contra as trevas, estão fazendo retiro nas chácaras. De ver lutar contra as trevas, some dela, corre dela. O diabo bate o pé. E quantas igrejas não estão fechadas agora? Quantas igrejas estão com as portas fechadas agora? Carnaval. E por que isso? É porque o diabo enfrenta quem não pode contra ele. Então com certeza o Exu Caveira chegou e falou: ei pastor, fecha essa igreja e vai para o retiro. Vai no meio do mato, porque nós vamos dominar a cidade. Ô chifrudo desgraçado, capeta do inferno, vem bater contra a luz para você ver. Nós estamos de pé, vai ficar aberta. E se vier vai ter fogo. Se vier vai ter fogo, seu chifrudo, seu maldito. Vem contra a verdade, vem. Vem contra ela, vem. Pode dar tiro na cara, pode dar facada, pode jogar no fogo, mas nós temos Cristo e é para lá que nós iremos. Você mata a carne e sai correndo como louco, mas nós tememos a Deus que mata o carne e o espírito manda para o inferno. A igreja tem que sair desse culto olhando para o cara dos ímpios e olhar: não, se converta. Quantos de vocês vão voltar para casa no ônibus e não vai encontrar uma menina triste, maquiada de carnaval, com o chifrinho do diabo iluminando, com tridente, chifrinho vermelho, calcinha, entrando antes de calcinha e glitter na bunda? Essa é a hora da igreja correr? Agora nós vamos ver a diferença de quem está na luz e de quem está nas trevas. Essa é a hora. Essa é a hora de você mostrar que você é diferente. É por isso que a salvação não é fácil. Eu sei que aqui nesse altar vários testemunhos aconteceram, várias curas, milagres. Mas quantos que aceitaram Jesus já não estão mais com Jesus? Porque não é fácil para o céu. No começo da sua conversão você quis pregar para todo mundo da sua igreja, queria ter oportunidade para cantar, para pregar na sua empresa, você não aguentava. Todo dia tinha que pregar, porque Deus impulsionava você a isso. Cadê agora? Cadê aquele sentimento do primeiro amor? Por que sumiu? Sabe por que sumiu? Porque você não teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque não existe segundo amor. Quem um dia é convencido, já é convencido. Quando um dia é chamado, é chamado. Quem convencido do pecado, não peca mais. Vive intensamente para Deus. E é por isso que você se esfriou. Não tem porquê aceitar Jesus e cair para o segundo amor. Nada disso, isso não existe. Com Jesus é sempre crescendo, 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 crescendo. Primeiro, depois se torna perto de Cristo se torna perfeito nele, e ele purifica teu pecado com sangue, e você continua sendo mais usado do que antes. Escute uma coisa. Quando Deus manda a carta de Apocalipse à igreja de Éfeso, quando manda voltar ao primeiro amor, se Jesus está mandando você voltar ao primeiro amor, porque você está no erro. Não tem segundo amor, é um só.
Então, se você não está no primeiro, você não está no primeiro, você não está com Ele. É por isso que Jesus mandou essa carta para a igreja se consertar e voltar para o primeiro amor, nas primeiras obras, porque ela era mais numerosa do que essas aqui que estão agora. Veja que vossas obras primeiras são mais numerosas do que essa segunda. Vocês tinham mais oração, vocês buscavam mais, vocês panfletavam, vocês tinham preocupação com a alma, vocês choravam pelo povo, e agora não chora nem pelo gato que morreu na estrada. Separação. Está chegando o dia do fim, e a peneira de Deus está passando na terra. Está caindo muito falso profeta nessa terra, e vai cair muito mais ainda. Sabe por quê? Porque Jesus falou que o falso profeta, foi isso que Jesus falou. O único jeito de você conhecer ele é pelos frutos. Por quê? Porque ele é bonitinho no altar, mas por dentro ele é um lobo devorador. E por dentro ninguém conhece, somente Deus conhece por dentro. Então o que está dentro vai voltar para fora, e pelas suas obras o conhecerão. E já está acontecendo a separação de quem é de Deus e quem não é. O Monte Carmelo está esperando os profetas subirem. Quem é de Baal e quem é de Jeová. Está chegando um tempo onde Deus vai exaltar quem é dele, mas vai abater quem não está com ele. Porque ninguém fica de engano na casa de Deus. Se não houver sinceridade, ninguém consegue ficar aqui dentro. Por isso que ele disse: o justo pode cair até 7 vezes, e em todas elas Deus vai levantá-lo, porque ele é justo. O cair é apenas uma atitude humana, mas o levantar é o agir da mão do Espírito, que levanta com humildade e mansidão ao homem, ao ponto de colocar um anel novo nele. E ele fala: filho, que bom que você voltou. Mas isso é para quem é filho. Muitos que voltaram no mundo nunca foi filho de Deus, e nunca vão voltar, porque o filho verdadeiro reconhece a ausência do pai. E pergunta para esse obreiro que está reprovado, pulando carnaval, para ver se ele tem saudade da igreja. Sabe o que ele fala? Irmão, deixa eu quieto, não fala de Jesus para mim. Mas vai agora para um pastor que está desviado, catando papelão na rua, com o beijo cheio de cachaça, e fala: Senhor, eu vim trazer boas novas. Ele fala: sim, ore por mim, porque eu estou com saudade de voltar para casa do meu pai. Eu expulsava demônio, eu orava, eu era no ciclo de oração. Eu estou com saudade de voltar, porque eu amo, eu quero sair dessa vida. Quem ama a Deus, ama até no meio das trevas. É por isso que você ligou para o seu amigo que desviou da igreja. Ele falou: não fala de igreja para mim mais. É porque nunca foi filho. Estavam aqui, ainda bem que saíram. Eu prefiro, meus irmãos, 20 jovens erradas fora dessas portas do que cantando aqui dentro. E por quê? Porque uma jovem que fica fazendo mau testemunho aqui impede de mais de 1000 ímpios entrarem aqui dentro, pelas suas más obras. E o que os pastores fazem? Deixa. Cuidado em falar assim com os jovens, eles vão tudo para o mundo. Ei, meu amigo, o pastorzinho, eles já estão no mundo, estão só atrapalhando a santidade e correndo no meio da igreja. Eles estão atrapalhando o Espírito Santo de habitar aqui dentro. Eles têm que ser expulsos daqui. Expulsar o irmão imoral. Uma certa feita, um pastor famoso me ligou e disse: o senhor acha certo excluir pessoas da igreja? Eu falei: primeiramente que a igreja somos nós. Nós excluímos do concílio do templo, da congregação. Se ele realmente é a igreja, ele não vai se importar de sair da nossa comunidade, ele vai continuar brilhando lá fora. E por que há uma exclusão? Porque Paulo falou que tinha que ter uma exclusão, senão daria escândalo. Então, se o irmão ou a irmã não está bem, não está apto, não está com amor na obra de Deus, é melhor que ele esteja fora, com as mãos fora do utensílio do Senhor.
Porque, irmãos, viver aqui numa congregação é fácil. O difícil é ser igreja. Porque quando tem todos unidos, um alegra o outro com um abraço, mas você sozinho já se torna difícil. Então a igreja, ela precisa brilhar onde for. A imoralidade tem que ir embora dos templos. Nós temos agora que separar entre luz e trevas. Por favor, irmão, vai naquele disjuntor e desliga todas as lâmpadas aqui de dentro. Só não vai desligar o disjuntor. Desliga só uma lâmpada. E não desliga o Wi-Fi. Cuidado de desligar o Wi-Fi. Só uma lâmpada. Igreja, está marcado o Wi-Fi aí, desliga. Cuidado com o Wi-Fi não. Escute aqui, Deus mandou fazer isso. Preste atenção. O que vai ocorrer agora? Está vendo o altar agora? Tá bom aí? Tá bom aí? Tá escuro, não está? Tá agradável? Tá agradável ou não? Mas sabe como que fica agradável isso? Você sabe por que é chamado jantar à luz de vela? Para a mão do namorado passar em meio das coxas da namorada. Quando tem uma luz no meio da mesa, eles se amassam, fazem prostituições na escuridão. É por isso que não está agradável aqui. Porque no meio de poucas luzes tem trevas. E aonde tem luz, dá para ser notório. Mas onde não tem luz, dá para ser notório também. Essa luz não pode misturar com essas trevas. E as igrejas estão pintando de todo preto e desligando todas as luzes do louvor. E por quê? Olhem, acordem! Por que a sua igreja desliga luzes para cantar um hino? Por que na tua igreja o homem senta perto da mulher para ralar a coxa? Por que vocês estão aqui, os homens e as mulheres aqui? Porque se colocar um casal juntinho um perto do outro, começa com a mãozinha, uma dando a mão no outro. Aqui não é lugar para namorar, é lugar para cultuar a Deus. E a coxa da minha mulher é só para mim ralar, não é para outro homem ralar não. A coxa da minha mulher fica perto da minha coxa, na coxa de outro homem não fica. Porque não tem decência, porque não tem ordem. Então essa escuridão está vagando na terra agora. Mas a escuridão daqui é diferente de lá de fora. Por quê? Porque essa, ela ficou aqui temente à luz da palavra. A luz da palavra prendeu essas trevas aqui. Elas não podem sair daqui enquanto Deus não ordenar elas sair. Mas a de fora está matando pessoas. Está andando agora no centro de BH, levando pessoas ao vitupério, à prostituição, à maldade. Esses mundos não podem ser compreendidos juntos. Jesus é luz, e quem diz estar com Ele, não há trevas alguma nele. Quem está com Cristo e anda em trevas nunca o conheceu, porque Deus é luz. Acende. Olha que lindo quando Jesus chega no meio das trevas. Levanta glorificando a Deus. Vai, mais alto, vai, adora, abre a boca e adora, abre a boca. Vai, vou deixar você adorar 1 minuto, vai, 1 minuto, vai, adora, vai. Fala com ele, vai falando, fala. Vai, abre a boca e fala: obrigado, Senhor, obrigado por ser luz da minha vida. Olha que glória, vai, adora. Vamos, glorifica, bate palma e glorifica.
A glória de Deus está